É isso aí, então estamos aqui para mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Bom, me chamo Gabriel Kling, sou host aqui do podcast e para nós é uma alegria ter você novamente aqui com a gente, do lado do meu co-host, grande Pastor Ronaldo. Isso aí, minha gente. E hoje a gente tem um cara fera aqui, né, pai? Um super de Deus. É mesmo? Não. Então Rapaz, apresenta ele aí pra gente. Eu fui ler aqui, não vai dar pra ler tudo, porque senão a gente vai levar o podcast inteirinho pra dizer que o cara é. É brabo. É, Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues, tá vendo? Acertei seu nome, então. Você viu só, pastor? Pois é, uma alegria, quero agradecer muito o senhor, pastor Ronaldo, o Gabriel, que me fez o convite. Uma alegria estar nesse podcast aqui, já desejando muita sorte, que a mão de Deus abençoe esse projeto, que mais e mais pessoas possam receber desse conteúdo maravilhoso aqui. Estamos à disposição para falar sobre liderança e fé. Amém, isso aí, show de bola. Pois é, e o Luciano, você é casado, né, Luciano? Bem casado. Graças a Deus, eu falo aí. que é uma das melhores missões que um homem pode ter, é estar casado, ser casado, continuar casado e ter filhos, né? Graças a Deus sou casado duas filhas. Exatamente, sou casado com a Paloma Rodrigues, tenho duas princesas, a Sofia e a Sara. Que legal. Nós somos muito alegres e felizes com aquilo que eu falo que eu sou muito grato. Deus foi muito bom comigo. Né? Deus foi muito bom comigo, me deu uma esposa maravilhosa. Orou bastante. Exatamente, me deu uma mulher maravilhosa que me deu filhas maravilhosas e eu honro e louvo a ele todos os dias por ela, pela família maravilhosa que a gente tem. Que bênção. E o Luciano chegou aqui, até o Luiz começou a levar choque. O homem chegou. Ô Luiz, eu tava levando choque aí. Eita, rapaz, a energia ambiente chegou poderoso aqui, cara. Mas também você é formado em administração pela PUC. Sim. Eu fiz administração na PUC em São Paulo, né? E também durante o meu curso de administração, a gente também fui para os Estados Unidos, fiz um curso de business também na UCSD, lá em San Diego. Show de bola. San Diego, exatamente. San Diego. E em São Paulo tive uma experiência na parte de importação e exportação lá na Sempre Toshiba e também participando do projeto inicial ali da C&A, do Banco IB, né, que a C&A, né, que é uma empresa holandesa que muita gente conhece como as lojas, mas eles têm banco, tem cartão de crédito. A gente começou esse projeto lá em 2002, fiquei lá por 2 anos, mas aí acabei retornando para Mato Grosso do Sul para continuar trabalhando nas empresas da família, na área de comunicação, e a comunicação sempre teve no meu DNA, né? Show de bola. E assim, você é empresário na área de comunicação, né? Sim. Então, nossa primeira pergunta aqui pra gente iniciar, a gente viu aqui que você já passou pela Mega 94, já passou pelo SBT, MS, agora tá ali como diretor do Grupo Hora. E eu gostaria de saber como que foi esse trajeto até lá, né? Como que você chegou, você contou um pouco, estudou, voltou, mas o que te fez ir para a área da comunicação? Então, Gabriel e o pastor, assim, o Ronaldo, na verdade eu nasci, né? Eu nasci na comunicação, né? Meu avô é o seu Barbosa e a dona Eneida, fundadores do Correio do Estado, que hoje vai fazer 70 anos. Então tá no sangue. Tá no sangue. Meu pai e a família, né? Hoje o que é a Rádio Hora foi a antiga Rádio Cultura nos anos 60. Então, o Grupo Correio do Estado começou com o jornal, depois foi para a Rádio Cultura, depois nos anos 70 TV, né? E rádio, então o SBT, Canarinho, depois por um tempo ainda o grupo teve a Bandeirantes também aqui, o canal de TV em Bandeirantes aqui, a TV em Dourados. Então eu sempre lidei com comunicação, sempre trabalhei com comunicação. Comecei em 94, com 15 anos, operando... Rapaz, foi o ano que eu nasci. Exatamente. Tem um tempinho já. Operando câmeras no programa do Picarelli, no SBT. Aí depois fui para a parte de faturamento. Ano de 98, eu com 17 anos, né? Na época existia uma rádio no grupo que chamava FM Canarinho, então aqueles que vão consumir aqui lembram da FM Canarinho, e aí eu fui chamado para o desafio de transformar a FM Canarinho em 94, que virou a Mega 94. Então né? Você que foi o responsável por essa transição. Exatamente, até porque naquela época tinha uma rádio em Campo Grande, que era a Rádio Ativa, que o Alex Bachega tocou com muita maestria, só que logo depois ele arrendou para a Universal, e aí ficou um vácuo, e a gente estava com a rádio FM Canarinho,
E aí o meu sócio à época, que era o Antônio João, falou: Luciano, vamos desenhar uma rádio jovem para entrar nesse vácuo aí da rádio ativa. E a gente desenhou a Rádio Mega 94, desenhei, colocamos ela no ar, só que aí em 1999 eu acabei estudava aqui, e aí minha mãe falou: Luciano, acho que você precisa ter uma nova experiência, e eu já estava aqui, aquela coisa de nascido e criado em Campo Grande, falei, sabe do negócio, eu vou para São Paulo, eu já fazer administração aqui, acabei fazendo uma prova, fui fazer PUC em São Paulo. Que legal. E aí comecei a fazer administração em São Paulo, né? Primeiro ano de 99. Outro mundo, né? Outro mundo, outra coisa, o que me despertou, me abriu os olhos, e aí, fazendo administração na PUC, toda vez que eu ia fazer uma entrevista, toda vez que eu ia buscar uma posição de emprego, tinha um problema do inglês. Aí eu tranco minha faculdade e vou para os Estados Unidos no ano de 2000, aí onde eu vou para Califórnia. Eu vou para Califórnia aprender inglês, aí a gente vai fazendo um curso de inglês e fazendo um curso de business. Aí quando eu volto, no meio do ano de 2000, volto para a faculdade, né, fazendo PUC. Aí tive essa experiência na parte de exportação ali na Sempre Toshiba. E aí o que me dá muito orgulho é que no ano de 2002, eu fui para esse projeto do Banco IB, porque a C&A tem... A C&A a gente conhece a C&A como as lojas, mas eles têm esse braço também financeiro. Eles estavam começando com cartão de crédito, começando com o banco deles. E a gente acabamos iniciando esse projeto. E eu, à época lá eu sou de 79, então tinha 21, 22 anos. Eu administrava a parte de cartão de crédito para a parte de Brasil. Então a gente desenvolveu, trabalhou, só que quando termina a minha faculdade, no ano de 2003, eu falei, puxa, mas minha família tem um grupo de comunicação, eu sou sócio, né, tem jornal, tem rádio, tem televisão. Falei, vou ficar aqui trabalhando. E aí, naquele momento, tomei a decisão de voltar para Campo Grande, né? Legal. Voltei para Campo Grande, voltei para as empresas da família. Acabei pelo perfil dos sócios, que é uma empresa familiar. Eu tenho um perfil muito mais comercial. Acabei virando diretor comercial do grupo. Então, eu que fazia toda essa parte comercial do grupo, do jornal, da TV. Então, os projetos que a gente desenvolvia, né? Então, por exemplo, dou um exemplo. A gente tinha projeto para fechar com o Unimed, com o Banco do Brasil. Então, eu desenhava, eu colocava, eu ia a Brasília, eu ia a São Paulo Então, você sempre foi mais dessa parte, nunca foi muito do microfone? Não, nunca fui. Nunca fui. Sempre fui dessa parte comercial. Aí, nesse inteirinho da minha volta, eu sempre fiquei muito em televisão. Aí, um ano, eu acabei indo pro rádio, fiquei um ano no rádio, na época já a Rádio Mega 94, em que eu acabei trabalhando um pouco essa parte de artístico, de conteúdo e tal. Mas eu sempre fui televisão, meu negócio sempre foi televisão. E aí, no ano de 2009, a gente fez um rearranjo societário, né? Os sócios resolveram, a gente fez uma negociação da televisão junto ao R.R. Soares. E aí, naquele momento, a gente fez um rearranjo societário e aí uma parte da família ficou com a Mega 94, outra parte da família ficou sócio do jornal. E aí, à época, tinha a Rádio AM, que era a Rádio Cultura AM 680. E eu, à época, nesse ano de 2009, ia completar 30 anos. Eu falei, sabe o negócio? Eu vou encarar esse desafio, porque antes eu era sócio de pessoas. E aí, eu, naquele momento, falei, vou fazer o seguinte, a Rádio AM eu vou comprar de vocês e vou tocar do meu jeito. E aí eu entro naquele desafio. Eu falo que a gente... à época, acabei comprando uma empresa, enquanto todo mundo estava no computador, eu comprei uma empresa de máquina de datilografia. Porque o rádio AM, na época, ele tinha uma audiência, mas era uma tecnologia que estava já, né, muito desgastada. Entendi. E aquele momento ali, Gabriel e Pastor Ronaldo, foi muito desafiador, o ano de 2009, porque é o momento também que eu conheço a minha namorada na época, que veio a ser minha esposa. É o momento que eu que eu acabo comprando a emissora. É o momento que eu acabo me convertendo. Nossa, então é um ano marcante na sua vida. O ano de 2009 foi um ano bem desafiador. E eu falo que, assim, aí quando a gente está falando de liderando com fé, eu falo que existem muitos desafios no meio empresarial. Mas aquele que eu enfrentei foi um desafio hércules. Por quê? Eu tinha 3 desafios. Eu precisava pagar, porque eu comprei a empresa, eu precisava pagar pela empresa. Eu precisava manter a empresa, porque aí, a partir daquele momento, a empresa ficou sob a minha administração.
e eu precisava investir na empresa. Nossa. Então eu precisei fazer as 3 coisas ao mesmo tempo no começo de uma relação. Então foi um desafio enorme. Uhum. Mas por outro lado, né, eu falo que esse desafio acabou me aproximando de Deus, porque eu tinha que trabalhar e ter muita fé e me estar assim aos pés do Senhor, né, orando, clamando, colocando minha vida e os meus projetos. Então o ano de 2009 foi um ano bem interessante dessa ruptura. E o começo desse meu e o começo dessa minha história, né? A minha história, eu junto com a minha mãe e minha sócia, separado do resto do grupo, né? Que legal, show de bola, hein? Você viu? Pois é. Agora me bateu uma curiosidade, assim, pastor, né? Vai ter curiosidade disso. Mas você falou que naquela época ali deu uma mudança, assim. Eu acho que, não sei, a gente pode até ter se cruzado, porque a Primeira Batista tinha um programa que chamava Doce Paz, no SBT, a época que o Maurício Picarelli tinha o Povo na TV ali. Eu me lembro, pastor Ronaldo, eu me lembro muito assim, de televisão, eu não lembro da PIB, mas eu lembro da pastora Miriam Palharim ter algum programa de televisão, alguma coisa. Da Batista não me recordo. Foi nessa época, foi com o grupo. E a gente tinha o Doce Paz na TV e o Durma em Paz na Cultura. Eu me lembro depois, quando a gente foi conversar sobre o projeto da Rádio Hora, você me falando mesmo desse projeto da Batista na rádio. Foi. Legal. Mas foi legal. Mas você disse que falou que teve uma conversão aí. Como é que foi isso aí? Então, o que acabou acontecendo? A minha tia já era convertida, já frequentava a IECG, hoje Igreja Evangélica Comunidade Global, a época Igreja Evangélica em Campo Grande, do nosso amado apóstolo Edmilson. Aí, ó. Vocês têm que vir aqui, ele tem que vir aqui. O Aldo, a turma toda, né, pai? Poxa. E aí a minha tia já frequentava a igreja. E como a gente estava porque assim, essa questão societária, né, de venda, negociação, foi uma coisa muito pesada, né, as negociações muito pesadas. E à época minha tia falou assim, Luciano, acho que você precisa ter uma oração, alguém precisa orar. Posso trazer um pastor para orar aqui? Eu falei, pode trazer, eu sempre fui muito aberto, apesar de não frequentar uma igreja naquele momento, mas eu sempre tive fé, minha família sempre foi uma família de fé. Legal. E aí foi quando o apóstolo Edmilson, à época, apareceu na casa da minha mãe, junto com o nosso pastor Júnior, né, filho do Cachopa, o pastor Júnior. Na época eles foram juntos, a gente fez uma oração e ali o apóstolo me chamou e falou assim, filho, você não quer conhecer a IECG? Eu falei, claro, vamos lá. E falo pro senhor que foi muito bacana, porque ele me chamou para conhecer a IECG, eu fui, no primeiro ou no segundo culto já teve o apelo ali na frente, eu já aceitei Jesus, e já no segundo, terceiro mês eu já tava orando em línguas e já estava me jogando aos braços do Pai. Por quê? Porque eu precisava, porque eu sentia que assim, aquele desafio que estava na minha frente, eu sozinho e só no natural eu não conseguiria. Então eu falei, é em Deus é que eu vou conseguir me fortalecer. Isso aí era o ano de 2008, mas aí realmente no ano de 2009 mesmo é que eu fui. Algumas coisas já começaram, porque para você que está vendo esse podcast e está numa caminhada com Deus, não é por mais que você queira, não é tudo de uma vez, né? É tudo aos poucos. É um processo, né? É um processo, é um convencimento. Você é aquilo. Não espero você estar limpo para você e para Deus. Vem do jeito que tá, que aí com Deus você vai se limpando, né? É isso aí. Então, assim, eu não tinha nenhum problema, não tinha problema de vício, não tinha outros problemas, mas eu queria muito estar em Deus e ter essa proteção. Então, foi muito importante para mim nos desafios, né? Essa ruptura empresarial, essa ruptura com as coisas do passado, algumas coisas que não faziam sentido para mim, e aí foi muito bacana. Aí, no ano de 2009 mesmo, e eu sempre fui muito dedicado, então sempre fui daquele, tem apelo, tô lá, preciso oração, minha cabeça tá embaixo da mão do pastor, entendeu? Vamos, tem que... famoso fominha. Exatamente, eu vou, tá lá à disposição, eis-me aqui. Show congresso, de bola. É congresso em Porto Seguro, nós vamos, congresso, só que vamos para Israel, vamos ver o Summit lá na PIB, vamos ver o Summit, vamos para Chicago, vamos. Que legal. Vamos esse ano já. E na verdade, eu tinha uma passagem comprada para o Summit em que o pessoal da nossa igreja tinha, e por uma situação lá, na última hora eu acabei não indo. E era o meu sonho. O meu sonho participar do Summit. Vai se realizar. Vai. A gente vai dar um jeito. Sabe porque o que eu falo pro senhor, pastor Ronaldo e Gabriel, e para você que tá ouvindo o podcast.
o Summit é uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque o que você acaba percebendo? Porque às vezes a gente se envolve nos nossos negócios, na palavra, na fé, e às vezes a gente separa as coisas, né? Tem gente que é crente na igreja, mas não é crente no trabalho, não sei o quê. E quando você vê no Summit que você... Né, o Bill Hybels, é o Bill Hybels, né? Bill Hybels. Bill Hybels, né? Isso. O Bill Hybels está ali, um pastor que consegue juntar várias lideranças, pessoas, empresários, né? Os Estados Unidos, você tem muito essa questão de grandes lideranças que são evangélicas. Então, por exemplo, o ano que eu ia, eu não sabia, não sei se era da Condoleezza Rice ou era do Colin Powell. E você vê essas grandes lideranças que têm a fé, o princípio, a vontade. E eu falo que isso é tão bom porque às vezes o empresário, ele é cristão, ele acha que não, eu não posso ser cristão trabalhando. Não, tem que ser ali que você é exemplo. Né? E quando você vê, não, aquela pessoa, ela tem princípios, ela tem os princípios, mas aí também não é só fé. É estudar, se dedicar, evoluir. Lógico que em muitos momentos, a gente vai falar que a gente tem que usar fé mesmo. Boa. Então, eu falo que tem um fato muito interessante, e se eu puder eu posso até trazer aqui. Então eu falo, às vezes a gente está trabalhando na empresa, a gente está tocando, e às vezes o cara bate na porta ali e fala, mas cadê o Luciano? O que está acontecendo? Cara, a gente tá, às vezes, tá de joelho em cima do canto, colocando as coisas de Deus, colocando as nossas contas. Esses dias aconteceu um fato muito interessante, que a gente contratou uma nova gerente financeira, e ela vem do mercado, né? E a gerente financeira é números, contas e tudo, e ela veio preocupada e tal. Aí ela fez uma reunião, ela e uma pessoa que trabalha comigo que estão há 10 anos. Luciano, a gente tem esse desafio, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Aí a própria menina que trabalha comigo falou assim, calma, Dora. Você não teve nem que ajoelhar em conta e pedir para Deus pagar, calma. As coisas aqui é empresa, não sei o quê, mas é diferente. Quando a gente tem as coisas em Deus, assim, eu falei, a gente já chegou a ter momentos de dificuldade de ter a conta de energia da rádio não está paga e vi um cara da Energisa parar na porta e na hora dele ir para cortar, ele não achou o número e foi embora. Aí no outro dia chegou o dinheiro, a gente pagou a conta. Olha, show de bola. Você entendeu? Então, e é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de perguntar, né? Que história. Como que, depois que você se converte ali em 2008, 2009... Sim. O que muda na sua liderança? E daí até se você já quiser contar um pouco do começo da Rádio Hora, Legal. Né? Como que isso transforma a sua liderança como empresário, né? Você já começou a contar que mudou, né? Porque é muito isso, né? A gente fala assim, inclusive, o grande pastor Yuri Breder, né? Nos ensina muito lá na Escola do Discípulo. E uma vez eu tava vendo ele falar sobre a cosmovisão, né? Quando você tem uma cosmovisão cristã, envolve a sua vida por completo, em todas as áreas. Você não é só cristão, que nem você falou, em uma área ou outra área. Então, conta pra gente um pouco dessa mudança. Então, é assim, o que eu vejo é o seguinte, eu me converto, a gente compra a Rádio Cultura naquele momento e vai estruturando uma empresa, né? Eu sempre falo, e aí como a gente está falando liderando em fé, liderando com fé, você não faz nada, tudo depende de pessoas. É verdade. Se você vai administrar, o Abílio Diniz fala, se você vai administrar uma multinacional, uma padaria, 2 P's, processos e pessoas. Processos e pessoas. Boa. Então, na igreja, vocês vai depender de pessoas e processos. Pessoas e processos. Nosso lema lá na igreja é apaixonado por Deus e por pessoas. E aí, o que acontece? A gente começa ali com a Rádio Cultura, então, né, fomos fazendo, e ali foi muito bom, porque eu tive que pegar uma pastinha, e eu não tinha faturamento de prefeitura, não tinha faturamento de governo, então eu tive que pegar uma pasta, ir lá no prefeito, mostrar meu produto com 29 para 30 anos, ó, a rádio, ela tem resultado. Chegar no governo, pegar uma pasta, sair daqui de manhã e chegar em Brasília, sentar com 8 deputados federais, 3 senadores, para falar sobre uma rádio AM e sair dali e desenvolver e voltar. Então, isso me trouxe um amadurecimento muito grande. Sobre a questão de princípios, eu sempre falo que assim, eu sempre prezei muito por isso. E aí, às vezes, as pessoas iam trabalhar comigo e falavam assim, mas Luciano, o mercado funciona assim, né? Você tem que pegar aqui, tem que devolver aqui. Eu falei, cara, mas eu não faço isso. Os outros fazem, mas eu não sou os outros. E às vezes quando a gente se posiciona, você não vai ter aquilo que você quer naquele momento, mas você ganha credibilidade. Então, essas são algumas coisas. Mas Luciano, tem uma pessoa que trabalha lá na outra emissora, ela é muito boa. Vai lá e chama ela para trabalhar. Eu falei, mas eu não faço isso. Mas alguém chegou e buscou alguém da sua empresa para trabalhar lá. Eu falei, mas ele fazer, aí já não é comigo. Eu não faço. Você tá entendendo? Da mesma forma, se eu quero alguém que trabalha na empresa X, e uma pessoa que foi trabalhar comigo, eu queria muito que ela trabalhasse comigo, aí eu peguei, fui lá, liguei pro dono da rádio e falei, querido, eu gosto muito de uma pessoa que trabalha com você aí, eu gostaria...
eu poderia convidar ela para trabalhar na minha empresa, mas, Luciano, você nem precisa fazer isso, você poderia chamar. Eu falei, mas eu não consigo ser assim. Eu teria que perguntar para você. A pessoa fica, Luciano, por que você já não me contratou? Eu falei, cara, eu não consigo, porque eu não conseguiria olhar para a cara do meu colega de rádio, eu ir lá e puxar um profissional sem falar com ele. Então essas questões de princípio, então a gente sempre trabalhou, né, nas dificuldades, nas coisas, e ali na rádio sempre com muita dificuldade. Então, assim, essa questão de posicionamento, né, de oração, de colocar as coisas em Deus. E a questão da rádio, a rádio ela sempre, né, a questão da comunicação me fez evoluir muito, porque eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de conversar, de falar. Então, todo dia estava com um prefeito, com um vereador, com isso, com um empresário. E era muito complicado, porque eu era um cara novo. Sim. E você tem cara de novo. Exatamente. Eu era um cara novo que tinha uma mídia que era antiga. Então, você convencer um cara a comprar um AM, então a gente tinha que ser muito mais artista que o cara que vende FM, né? E aí a gente, entendeu? Então o Luizão deu risada. E a gente foi nesse, mas é o que eu tô dizendo, mas essas dificuldades acabaram nos forjando. Isso. E é aquilo que eu falei. Então, hoje, quando eu chego no lugar e tem, né, que nem a qualidade do estúdio aqui, a gente já trabalhou em lugar que tava dando choque, tava fazendo coisas, mas é o que eu tô dizendo, a gente aprendeu fazendo, né? E aí, quando você passa pelas dificuldades, você valoriza as suas conquistas depois, Sim, né? Com certeza. Então, essa foi essa questão da conversão. E aí, rádio cultura, e aí chegaram momentos, não aguento mais, tá difícil, né? A minha família, e muito mais porque muito mais pela também questão da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, que eu acabei colocando ela num negócio, porque é aquilo, quando a gente só você tá aqui do lado do seu pai 200 vezes mais ele apanhar do que ver você apanhar. Então, e na vida, então assim, e por muitas vezes, não dá, difícil, não dá, tá difícil, não dá. A vida de um líder não é só flores, não, né? Exatamente, até porque aquilo não existe coisa pior do que você trabalhar e você olhar para um funcionário, e eu, graças a Deus, nunca tive isso, para eu falar, a minha prioridade são os funcionários. Então, bacana. Assim, você trabalhou, você tem que ganhar, eu tenho que pagar não sei o quê. E as pessoas, quando você vira empreendedor, você é o último da fila. Né? Você paga funcionário, paga imposto, paga isso, você é o último da fila. Você pula de paraquedas e depois vai vendo como é que você vai abrir ali. Você até prepara o paraquedas, mas às vezes dá um problema e ali você tá mexendo, não sei o quê, e o chão tá cada vez ficando maior. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. E aí, mas isso foi um aprendizado enorme para mim. Né, eu até tive uma experiência na questão da rádio, por me aproximar muito da questão da política. Eu acabei até me afastando no ano de 2014, 15, eu me afastei um pouco das empresas e acabei indo trabalhar no governo, que foi uma experiência também muito boa para mim, né? Uma experiência de vida, de aprendizado, porque aí eu fui trabalhar na área de desenvolvimento econômico, lá com o Jaime, no primeiro ano do Reinaldo, e aí eu me afastei das empresas, fiquei 2 anos ali na parte internacional, business, negócio, e vendo como que o nosso estado naquela época estava sendo plantado. Então, muito que se colhe hoje no estado, a gente viu lá atrás, da parte de crescimento, desenvolvimento das cadeias produtivas de árvore, a mineral agora, papel, celulose e tudo, então a gente participou disso. Que bacana. E aí nesse inteirinho houve, aí assim, mas o AM na época estava passando por uma dificuldade, e aí graças a Deus eu falo que dá mérito, dá honra a quem é de honra, a Dilma Rousseff no ano de 2015 acaba assinando um decreto que foi a salvação para nós, que foi a possibilidade de adaptação de outorga. Todas as emissoras de rádio AM poderiam se transformar em FM. Que bacana. Então a Dilma fez uma coisa boa. Fez uma coisa boa pro radiodifusor, foi fantástico. Foi fantástico. E aí isso 2015, aí 2016, então as pessoas, os emissores de rádio que eram AM começaram a poder fazer isso. Só que era uma mudança em que você envolvia dispêndio financeiro, mudança de parque técnico, tudo. E aí foi muito interessante, porque eu falo que eu estava trabalhando no governo e estava relativamente bem, com conhecimento, com todas as coisas. Estava curtindo, estava gostando. Gostando. E minha empresa estava ali do lado. Aí tem um fato que é bacana de se colocar aqui. Meu sogro, ele adoece, ele é cometido com câncer. A minha esposa logicamente sofrendo muito com isso, ficava o dia inteiro cuidando do pai. Eu trabalhava. Aí chegava, minha filha tinha acabado de nascer, minha filha era novinha, ela nasceu em 2015, isso foi 2016 para 2017. Minha esposa chegava à noite, brincava um pouco com a criança, à noite chorava, e eu trabalhando no governo, eu falei, cara,
Pressão. Uma Nossa, pressão hein? enorme. Aí o que eu falei? Eu falei, sabe do negócio? Eu falei, eu vou pedir 30 dias de férias, vou pra casa, vou ajudar minha esposa com a questão do meu sogro, que tá adoentado. Uhum. Vou ajeitar as coisas, e aí depois eu volto pro governo. Doce ilusão, porque eu saio de férias, começa a questão da migração, eu fui para assinar minha migração, o ministro veio para cá, e das 50 outorgas que tinham para assinar aqui, a minha única que tinha vindo errado. E eu na minha cabeça falei, não, eu já vou assinar, já vai virar rádio FM Um cronograma não sei o quê. certinho. Deu errado. Putz. Aí o meu sogro não melhorava, aí eu cheguei e falei assim, eu vou ter que abrir mão do governo. Cheguei pro secretário, cheguei pro governador, falei, ó, não dá, vou ter que voltar para tocar minhas empresas. E aí o que acabou acontecendo, e eu acho muito legal. E aí eu tive que voltar para tocar para as empresas mesmo, então eu tive que focar na empresa. E eu acho legal contar a história de como que sai de Rádio Cultura para Rádio Hora. Isso é bacana. Que é uma história muito bacana. Quando nesse ano ainda no governo, e a gente tinha essa possibilidade de ir do AM para FM, eu falei assim, todo mundo, mas a Rádio Cultura era uma rádio sertaneja, pô, vai para FM, pá. E aí veio um pastor, o pastor Gustavo de Rondônia, ele era da Visão Celular, e ele tá no púlpito, ele começou a pregar, pastor. Ele começou a pregar sobre o ID, e falar, ID pregai a todos. Quando ele começou a pregar aquilo ali, aquilo me deu um despertar. Falou com você. Falou comigo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu tomei uma decisão dupla. Primeiro, uma decisão mercadológica, até porque naquele momento a Campo Grande, e os números dizem que hoje quase 40% da população de Campo Grande é cristã evangélica. Se você juntar com a católica, passam de 80%. E eu falei, aí eu cheguei e minha mãe, e aí, Luciano, o que nós vamos virar essa rádio? Vai virar FM? Para onde que a gente vai? E aí eu virei para ela e falei assim, mãe, mercadologicamente e diante de uma palavra, olha, nós vamos fazer a primeira rádio 100% gospel de Mato Grosso do Sul, interdenominacional. Que bacana. Então você foi assim com a área profissional bem embasada e espiritualmente. E espiritual porque eu falei assim, gente, o ID pregar a todos, né? O pastor Ronaldo é abençoado que ele está num púlpito que ele fala às vezes para 300, 400, 500 pessoas dentro de um culto. Mas eu e você, às vezes, falamos de Deus para uma, para duas, para três. Eu falei assim, Deus me abençoou com uma emissora de rádio. Me deu uma rádio na mão. Quantas milhões de pessoas queriam ter uma rádio? Porque eu falo que a rádio é um negócio que é diferente. Não é que nem uma padaria, que um restaurante, que todo mundo pode. É praticamente escolhido. Aí eu falei assim, Deus, eu falar do amor de Deus e falar das coisas de Deus para uma rádio, quantas pessoas vão ouvir? Quantas pessoas vão receber? E aí, naquele momento, eu falei assim, vai ser uma rádio 100% gospel. Olha. E naquele momento, vamos fazer uma rádio 100% gospel. E como essa rádio vai chamar? Eu na minha cabeça... Isso é interessante, queria saber o porquê desse nome. Eu na minha cabeça vai chamar como? Vai chamar Rádio Gospel, Rádio Aleluia, Rádio Jesus tá voltando, Rádio não sei o que e tal. Cultura gospel? Cultura gospel. Aí o que eu fiz? Eu sentei com uma amiga minha que é publicitária, contei pra ela, né? A ideia da rádio e tal. Falei, Luciano, tem um pessoal evangélico aqui comigo, eu vou sentar com eles e te dar uma devolutiva. Quando ela sentou comigo e fez a apresentação, Rádio Hora. Rádio Hora? Mas por que Rádio Hora? H, que representa o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, que ora. Então, H, ora, ou seja, o homem que ora. Então, a Rádio Hora é isso, é o homem que é o H que ora. Então, a junção do hora com H. Eu não então, sabia, hein? O homem, a conexão com Deus, então, é a rádio do homem que ora, do ser humano que vai orar. Então, essa conexão. Ai, que bacana. E foneticamente também ficou muito bom, porque quando você fala, ei, vambora, agora, Rádio Hora, vambora, quem sabe faz a hora, vamos embora, não sei o quê. E ficou a questão de Rádio Hora. E aí a gente começa esse projeto da Rádio Hora. Legal. Como eu disse para vocês, eu já imaginava que ia chegar já, e aí eu chamei uma equipe épica com o pastor Adimar, falei com o apóstolo Edmilson, chamei o pastor Adimar, que já sonhava com isso, né? Chamei minha equipe, falei, ó, a partir do dia 1º de agosto acabou Rádio Cultura e não vamos ser Rádio Hora. Então era a mesma equipe ali que você a mesma equipe, e aí o povo manifestou ali, né? Porque como rádio, 100% gospel, não sei o quê. E eu já imaginava a época que a gente, em pouco tempo, ia virar FM. Só que aí o ministro vem e os números... o negócio veio errado lá, só outorga. E aquilo ali foi horrível, porque aí eu mudei de Rádio Cultura para Rádio Hora, e aí veio o negócio errado, aí para resolver, o cara falou, Luciano, isso aqui só vai conseguir resolver em dezembro.
E nós estávamos no 1º de agosto. Nossa. E eu já tinha começado a Rádio Hora. E aí aquele negócio, por exemplo, o povo escutava a Rádio Cultura AM e parou de ouvir. O crente, o irmão, não sei o que, não ia para escutar AM. Então eu fiquei ali e fazendo uma programação de rádio, tocando música. Mas isso na onde? Na AM? No AM ainda. A Rádio Hora começou em AM, porque eu imaginei assim, daqui 1 ou 2 meses, a gente já vai virar FM, eu vou pagar e tal, a gente vai virar FM. Só que aí o número veio errado. E é muito... burocrático. O cara falou, Luciano, só em dezembro eu acho que você vai conseguir assinar para mudar isso aí. E aí foi agosto, setembro. E aí você, em AM, a dificuldade, você fazer equipe, você fazer pessoas. Eu me vi, às vezes, assim, eu chamei uma pessoa para ser locutor à tarde. Às vezes o cara não aparecia para apresentar o programa, ficava tocando música. Isso, você entendeu? Aí aí tinha um irmão que eu falei, faz um programa no sábado de manhã. Aí o irmão fez fazer o programa no sábado de manhã, foi 2 dias. Aí depois na terceira, não, sua rádio aqui é muito longe, cara, não vou vir mais. Olha, que profissionalismo, hein? Isso, e assim, e as contas chegando, aquilo ali chegando, e todo mundo olhando, e a pessoa que trabalha comigo, Luciano, larga a mão dessa rádio e gosta. Eu falei, não. Falei, Deus, você não me deixa eu passar vergonha. E foram luta, e quando em dezembro a gente assinou para virar FM, as fábricas estavam todas fechadas. Olha. Aí ficamos... Isso de que ano? Do ano de 2017. 2017. Aí virou, aí conseguimos comprar, aí conseguimos pagar, a gente tinha pago o Torga, tinha comprado um equipamento e tal, com muito sacrifício. No dia 16 de abril de 2018, a gente consegue colocar a Rádio Hora FM 92,3 no ar. Uou. Então, assim, só que nesse processo, você tem que pagar água, luz, telefone, energia, não sei o que, e não faturar. E as pessoas... Aí essa rádio, e aí você pegar uma pessoa para sintonizar no AM, que era muito difícil. Então, esse foi um sacrifício, assim, enorme. Caramba. E aí, né, e eu falei os desafios, né, de você, por exemplo, criar um nome de programa, você criar... Eu brincava que às vezes o apóstolo estava lá no PUFA, Luciano, pô, só tô escutando um monte de música pentecostal, toca um anel pentecostal, toca uma outra boa. Então você conseguir equilibrar, né? Porque aqui nós estamos entre irmãos, e aqui vão ter pessoas que são evangélicos, não são evangélicos. Por exemplo, dentro do próprio segmento gospel, você tem o pentecostal, você tem o neopentecostal, você tem o internacional, você tem o infantil. Então você criar uma programação, né? Ali, e era um case único, né? Era um case único. E aí você também trazia comunicadores, porque aí tinha comunicador que o cara... eu gosto de fazer rádio, mas o cara nunca tinha falado. E aí tinha comunicador que o cara não era cristão. E aí a gente começa a perceber que, assim, é o que eu falo, isso aqui, como para o senhor que é pastor, isso aqui é uma arma. E a arma é um canhão. Então nós temos é o que eu falo, nós temos muita responsabilidade do que fala, porque aquilo que a Bíblia fala, né, que a morte e a vida estão no poder da língua, e isso aqui tá. Então, uma palavra que você traz aqui, traz esperança, traz amor, não sei o quê, mas uma palavra também rude, mata uma pessoa do outro lado. Então, responsabilidade. Então, assim, 2018 foi quando a gente consegue virar FM, e mesmo assim, né, mercadologicamente, as pessoas conhecerem, as pessoas ouvirem a música, as pessoas trabalharem. Aí, né, quando você fala do liderando com fé, então, você precisou liderar com fé mesmo, hein? Não, precisou. Não, e liderar com fé, e o mais, assim, também, pastor e Gabriel, pastor Ronaldo e Gabriel, é mostrar para as pessoas que a Rádio Hora não é uma igreja. A rádio é uma emissora de rádio 100% gospel, mas ali, qual que é o nosso desafio? Fazer uma rádio de qualidade, com músicas boas, porque, Luciano, você vive do quê? Eu vivo de venda de publicidade. E aí, para alguém comprar publicidade, tem que ser uma rádio boa, que tem audiência. Então, é tudo uma coisa que faz... Então, às vezes, chegava o cara, não sei o quê. Eu vou pregar. Não, aqui a gente, que eu tô dizendo, nós não temos pregação. É uma empresa, né? E aquilo, o irmão, é o que eu brinco, eu falo assim, o irmão fala, não, legal, irmão, mas aqui tem que cumprir horário, você tem que chegar. Você é pastor lá, mas aqui você é locutor, você tem as coisas, então... As obrigações. Essa obrigação, e assim, e o que eu falo? E eu sempre, às vezes, quando estou conversando com alguma liderança, eu falei, diferentemente de uma igreja, eu tenho 3 desvantagens de uma igreja, porque eu não tenho uma vantagem fiscal que as igrejas têm, por direito e tudo. 2, eu não tenho nenhum... Ali, todo mundo que trabalha comigo, eu não tenho nenhum voluntário, todos são salário, recebe CLT, é o que eu estou dizendo. Por mais que você fale igreja, mas deixa de pagar, manifesta. Se você deixar de pagar ali, o cara fala, não, eu tenho fé. Eu falei, então fica 2 meses sem receber. O cara manifesta. Então, tem que receber, e é justo.
E eu não posso chegar e falar, vou fazer agora uma campanha na rádio para pagar a água, a luz. Então, mas isso foi uma decisão que a gente tomou, né? Que no primeiro momento foi muito difícil, né? Foi muito desafiador, mas também nos credencia também a criar um modelo de rádio que hoje, graças a Deus, a gente comentava fora, é uma das 3 rádios mais ouvidas de Campo Grande. O jornalismo também, eu tenho que dar muito mérito ao jornalismo, porque nós já fazemos jornalismo de qualidade. E aí eu me lembro que quando chegava e falava, Luciano, como não fazer um jornal dentro de uma rádio evangélica? Eu falei assim, simples. O que vocês vão fazer? No jornal é aquilo. Aquilo que vai pro ar edifica? Se não edifica, não fala. Então a gente tem uma premissa muito básica. Como que você faz o jornalismo ali dentro da Rádio Hora? Se não edifica, não fala. Então a gente não fala do estupro, a gente não fala da violência, mas a gente leva pessoas para falar sobre a prevenção ao abuso, prevenção sobre isso. E aí, se você quer ser um pouco mais em cima da palavra, Filipenses. Tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for de boa fama, nisso pensai. Então, hoje a pessoa, ela sabe, quando eu vou fazer o jornal lá na Rádio Hora, enquanto outras emissoras aí matou, estuprou, não sei o que. Eu falei, não. E você sabe, eu estava até vendo um artigo sobre neurociência, o quanto isso captura, às vezes, a pessoa, captura o cérebro mesmo da pessoa, mas depois o quanto isso faz mal para as pessoas. É verdade. É terrível. E a imprensa, ela usa e abusa desse tipo de capturar. E é o que você está dizendo. Esse tipo de notícia ajuda a mudar o quê? Nada. A notícia o cortisol, que você faz... né? O cortisol vai lá para cima. É só se for isso. Porque a hora que você fala, não, agora como que a gente previne, como que a gente evita? Aí sim, isso aí... E eu acho muito interessante, porque assim, a gente acabou criando, né, a Rádio Hora, e foi muito bacana, porque nessa criação da Rádio Hora, e eu não sabia, não conhecia, mas um dos momentos que foi muito importante para mim é quando um pastor americano de ascendência peruana, o pastor Johnny Enlow, ele vai pregar na IECG, e ele vai pregar na IECG, e ele traz o livro dos 7 montes. Então, quando ele fala dos montes, e ali quando ele fala dos montes, ele fala assim, as pessoas... Você não tem que ser só cristão dentro onde você está. Você tem os montes. E aí ele fala os montes que precisam ser tomados. Isso. E aí ele fala o monte da educação, o monte da política, e ele fala o monte da comunicação. Isso. E eu, sem saber, acabei indo para o monte da comunicação e falei assim, precisam pessoas cristãs ir para o monte da comunicação, porque é isso. A comunicação, o que acontece? Existe até um principado que age ali para trazer temor e tudo, as informações, e tem que ter, não que você vai ter um negócio 100% evangélico, mas que tenham boas novas para que você edifique, porque as pessoas acabam se alimentando sobre isso, né? Você tem exemplos simples aí, acho um exemplo na história nos anos 30, 40, que um cara foi fazer uma brincadeira no rádio, falou que o mundo ia acabar pelo rádio, e aí as pessoas começaram a ficar desesperadas. Era uma mentira aquilo ali. E aí quando você muito fala... poder de influência. Então quando você fala da comunicação, então quando você vem com uma rádio 100% gospel, e aí ali nas missão, visão e valores, uma rádio 100%, uma rádio firmada nos princípios, uma rádio transformadora, firmada em princípios cristãos. Então ela não é feita só para o evangélico, é feita, a gente quer, nós somos imitadores de Cristo. Então trazer aquilo que edifica. Então, e essa questão do monte, então um livro que me mudou muito foi isso, e John Lennon fala, e ele fala desde coisa, então quando ele pega ali o arco-íris, das cores, e acabou o movimento LGBT pegando as cores, indo pro lado dele, mas eu falando, mas a gente conhece a palavra, né? A questão do arco-íris, que é essa nossa ligação, né? Quando chove, aparece a ligação com Deus e com as coisas maiores. E ele fala até da questão das cores. E olha como que é interessante. Ele fala que, por exemplo, a cor da questão da comunicação é o vermelho. E aí você pode perceber que a maioria das emissoras de televisão, elas estão em vermelho. Então, o Globo News é em vermelho, CNN é em vermelho. Quando você fala pare, ela está em vermelho, porque é para chamar atenção. E aí existe uma influência muito forte nessa questão da comunicação com as pessoas. Então, quando você está trazendo, mas o povo gosta do que é ruim, não. É porque aquilo é dado para ela consome. Mas quanto mais boas novas
A gente pode trazer para as pessoas palavra de amor, de esperança, de fé. Por exemplo, a Rádio Hora ela foi muito importante, e a gente tem relatos sobre isso. Lógico, ali a gente toca louvores, toca adoração, tem mensagens, tem muita coisa, mas na pandemia a gente escutou muitas pessoas que falaram assim, eu tinha um amigo, eu tinha uma pessoa que ela não estava bem. E eu falei, sintoniza na Rádio Hora, que ali você tem um louvor, tem um testemunho, tem uma palavra, você tá entendendo? Independente do credo, né? Porque é o que eu estou dizendo, Deus é amor, né? Então, e essa questão da comunicação, né? As boas novas. E a gente pode pegar um outro exemplo que você tem, né? Uma página que, graças a Deus, está crescendo muito, que é o Razões para Acreditar. E aí, quando as pessoas falam, não, o povo gosta de coisa ruim, não, Razões para Acreditar tem 3, 4, 5, 6 milhões, só notícia boa. Isso aí. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que as coisas são tão... Não, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Show de bola. Tem muita coisa boa. Então, eu falo que essa questão... E a gente... Então, assim, um desafio que eu digo para você é onde que você pode, como cristão, estar exercendo o seu trabalho? É dentro da política? É dentro da arte? É dentro da comunicação? Então, e liderança é sobre influência, né? Exatamente. E é o que eu estou dizendo. E quando você coloca liderando com fé, é tendo fé mesmo. Porque é o que eu falei. Em alguns momentos você fala assim, Deus, eu só tenho o Senhor. Eu tenho a fé, não me deixe envergonhar. E às vezes as coisas não acontecem e assim, você tem que sentar para as pessoas e falar, agora não dá, agora não tem jeito. E, enfim, essa é a nossa caminhada. Que legal, hein, Luciano? Eu tava... Muito bom, hein? Luciano e pai, a gente já entrevistou aqui algumas pessoas, né? Uhum. E é bacana, porque a gente aprende muito. Uhum. E todos eles contaram, também foram outros empresários. Dá pra perceber na história deles, né, assim como na sua, que é altos e baixos, né? São muitos desafios, é um processo, e o bom líder tem que ter resiliência. E uma das questões que eu vejo que o bom líder também tem que ter é visão, né? Onde que ele quer chegar com aquilo? E você falou que hoje a Rádio Hora é a terceira mais ouvida aqui em Mato Grosso do Sul, uma das 3 mais ouvidas, né? Isso. Vocês têm impactado vidas, inclusive a minha, eu escuto, meu pai também escuta. Enfim, eu gosto muito. A maior parte dos evangélicos, a maior parte hoje... dos cristãos. Então, assim, é muito importante isso. E eu queria saber, a partir de agora, assim, né? Como que vocês enxergam pra frente aqui? Com a Rádio Hora, né? Daqui 5, 10 anos, como que vocês querem caminhar? Então, eu falo que, como tudo na vida, né, a gente amadureceu a Rádio Hora, né? A Rádio Hora, graças a Deus, hoje é uma realidade. Ela já... Então, antes eu falava, a gente primeiro queria ver a Rádio Hora, depois uma rádio 100% gospel. E aí eu via que naquele momento a gente tinha muito essa questão da discriminação. Aquela rádio lá, aquela rádio ali. Eu falei assim, não, a gente faz tanta coisa com excelência. Você vai lá na PIB, a almofada é gostosa, você senta, tem ar-condicionado, tem uma palavra super de Deus, você vai no outro culto. Eu falei, a gente faz uma rádio tão de qualidade, e a gente entra no desafio. E eu falo que a gente precisa dos desafios porque, por exemplo, quando entra a pandemia e todo mundo estava segurando, eu cheguei para o pessoal e falei assim, cara, a gente não pode segurar. A gente tem que estar preparado, porque na hora que a máquina voltar a rodar, a gente vai estar um pulo na frente. Foi quando a gente sai da Senador Filinto Miller e vai para o Chácara Cachoeira, numa esquina das mais movimentadas que tem em Campo Grande. Lindo estúdio lá de vocês. Com o estúdio que a gente chama de Estúdio Glass, que é essa comunicação com o ouvinte, ou seja, a gente quebra o paradigma da... Como que funciona uma rádio? Não, lá na esquina tem uma rádio funcionando, lá você dá tchau, o cara dá tchau pra você, você aparece. Rapaz, a gente passa lá pela rua, você vê o pessoal ao vivo lá. Luizão, Luiz era vizinho lá. Luizão teve lá com a gente um tempo. E aí é o que eu tô dizendo. E você passa a dar tchau mesmo pra você. E as pessoas verem que a gente tá fazendo uma coisa de qualidade. Excelência, né? Excelência, entregando números, né? É o que eu tô dizendo. Dando resultado mesmo. Hoje a gente não tem. Porque é o que eu tô dizendo. Todo empresário, ele sabe quanto que vale o dinheiro dele. Então, a partir do momento que ele está investindo o dinheiro dele na Rádio Hora, é que ele vai ter resultado. Isso. Então, né, hoje à tarde nós tivemos uma ação enorme de uma Blitz ali no Grupo Enzo, amanhã tem outra Blitz, e a gente comprando carro e as pessoas, porque assim, o cliente fala assim, cara, essa rádio, ela é uma rádio de qualidade, ela é boa, as pessoas que estão ali são fiéis, elas consomem, porque o que acaba acontecendo? Quando a marca está dentro da Rádio Hora, é como se a Rádio Hora aconselhasse assim, você pode comprar, que aqui tem qualidade. Então a gente também tem então a gente também faz esse filtro de quem consolidado, né, a marca. Tá. E quando você fala para onde vai,
Gabriel. Então, assim, esse ano é um ano da consolidação da Rádio Hora, da modelagem dela, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. O nosso jornalismo, que já vinha um jornalismo em crescente, a gente, desde o ano passado, trabalha o nosso site, que é o horanoticias.com.br. Então, quando a gente fala muita gente conhece a Rádio Hora 92,3, mas a gente também tem um site, que é horanoticias.com.br, que nós temos uma equipe na rua, tem uma unidade imóvel que vai atrás da informação, as reportagens que estão ali vão. A gente trabalha também a comunicação multiplataforma, então você está ouvindo a Rádio Hora, você pode ver ela no Facebook, você entra na nossa página que tem mais de 20 mil seguidores, e ali você tem, se você der uma olhada no nosso stories, você tem o dia a dia da rádio, que é uma coisa que as outras não fazem. Uma rádio que não é só de ouvir, mas uma rádio de se ver. Então a gente também entrou nessa seara, porque hoje a comunicação é o seguinte, não é mais o locutor é aquele cara feio que tem só a voz bonita, você fala assim, nossa, mas que tenebroso que esse cara. Não, tem que ser uma pessoa bonita, apresentável, cheirosa, que fala um português bem. Hoje a gente entra com os diferenciais de quando a gente vai fechar publicidade, não só a gente entrega o áudio, mas a gente também entrega o vídeo, então tem o stories, tem o final. E qual que é o nosso projeto? O nosso projeto é terminar de consolidar a Rádio Hora. O Hora Notícias, que é o site nosso, está crescendo, está evoluindo. A gente vem com novos programas ali, então a gente vem com um programa também voltado à área da saúde, vai vir com um programa voltado à área do agro. Por que eu estou dizendo? Essas pessoas, elas querem informação de qualidade. E modelar, até porque a Bíblia diz, né, até os confins da terra, a gente poder trazer esse modelo a gente poder ir para outras cidades e outros estados. Então a gente tem esse desejo do nosso coração da gente modelar, transformar a Rádio Hora mesmo numa marca em que uma pessoa que tem uma concessão de rádio em Manaus e fala assim, cara, eu tenho concessão de rádio, mas o que eu vou fazer? Não, tem uma rádio 100% gospel que você pode colocar aqui, tem uma programação que como uma Band, como uma Jovem Pan, como uma Transamérica, e eu tenho uma programação que é como se fosse a cabeça de rede, eu entro com a minha programação local. Legal. A nossa ideia é isso, a gente está tentando estruturar esse caminho aí, né, nesse sentido. A melodia começou, mas a melodia ainda está muito incipiente, então a nossa ideia é essa, né? Que bacana, hein? Demais. Eu vi ele falando uma coisa de como você trabalha com seus colaboradores, que você chamou carinhosamente quando tem os funcionários, e você fica no último da fila porque você tem ali uma responsabilidade, um cuidado com aqueles seus funcionários. Eu estava lendo um texto, inclusive eu compartilhei, do Sinek, Simon Sinek, que ele fala assim, existem líderes e existem aqueles que lideram. Líderes ocupam uma posição de poder e de influência. Os que lideram nos inspiram. Sejamos indivíduos ou organizações, seguimos aqueles que lideram não porque somos obrigados, mas porque queremos. Não porque nós somos obrigados, mas porque queremos. Seguimos os que lideram não por eles, mas por nós mesmos. Então, a liderança é um negócio para aqueles que querem inspirar outros e para aqueles que querem encontrar alguém que os inspire. Quando você falou isso, eu acho que quem trabalha com você se sente inspirado, porque percebe que não se trata de você, né? Se trata de um todo, as pessoas têm importância. Você acabou de perguntar para ele, Gabriel, sobre visão. Ele sabe onde ele está, onde ele quer chegar. E ele quer envolver as pessoas nesse sonho. É demais isso aí, né? E eu vejo, e assim, Pastor Ronaldo, Gabriel, cada um tem uma missão. E eu acho que a gente não pode, assim, e o senhor que tem uma vivência, né, maior da missão, é assim, cada um tem uma missão nessa terra, né? Eu falo, tem pastor que vai liderar uma igreja e é voluntário, mas tem pastores que estão ali e vão ser remunerados. Então, tudo tem um porquê, né? A Bíblia, quando está ali, você tem os talentos, né? Tem o evangelista, tem o apóstolo, tem o profético. E é o que eu falo que nós, como ali na Rádio Hora, eu falo que a gente... as pessoas veem o exemplo da gente
querer fazer, querer colocar uma rádio de qualidade. E é aquilo que eu falei, a gente, no final do ano, nós tivemos ali, quando tem o depoimento de alguns, falou assim, tem gente que falou assim, eu não queria mais trabalhar. Eu falei, eu só trabalharia se fosse uma rádio, numa comunicação gospel. Então a Rádio Hora foi um bálsamo. Eu tô indo lá, quero trabalhar, quero fazer as coisas. Fazendo a diferença. E ele tá fazendo por vontade. De querer. Da vontade de querer. E assim, então eu falo que a gente tem essa missão e a gente tem que ter o equilíbrio, né? É uma empresa, mas também tem princípios, é aquilo que eu falo. Coisas maravilhosas tem quando você escuta os testemunhos. Então, às vezes, nas dificuldades que a gente enfrenta como empresário, e aí você escuta um testemunho de uma pessoa que estava para se suicidar e escutou uma música, escutou um louvor e falou, não, isso aqui me deu uma pessoa que perdeu o filho e falou, não, a Rádio Hora foi meu ânimo. Pessoas mais velhas falam assim, é o meu companheiro, a Rádio Hora está aqui. Então, aquilo que eu falo que às vezes, eu falo para as pessoas isso assim, diante de Deus, tá? Pastor, Ronaldo, Gabriel, eu falo. A Rádio Hora, e às vezes as pessoas, não, Luciano, dono da Rádio Hora. E eu, para mim, tem muito claro que Deus que é o dono, ele só me deu para administrar. Olha aí. Se ele cortar o fio de prata amanhã, eu fui embora, e a Rádio Hora está ali. Então, a Rádio Hora está ali. E é o que eu falo para as pessoas. Às vezes as pessoas pessoalizam muito o negócio. Mas eu não. Eu nada. Eu falei assim, eu nada. Existe uma função e você precisa exercer a função. Sim. Então, o pastor Ronaldo não tem o pastor de estimação. Ele tem o pastor que entrega os resultados, que eu gosto dele. Ele tem o presbítero que entrega os resultados. Ele tem o diácono que entrega os resultados. Gosto da pessoa, mas tem que ter as premissas da função. Isso. Então, eu falo que então, eu tenho muito claro, assim, eu tenho muito claro quando eu falo para as pessoas. Eu falei, mas o dono, não sei o que. Eu falei, em nenhum momento eu posso achar que eu sou dono daquilo ali, até porque quem me colocou foi Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me mantém ali é Deus. E por alguns momentos, confesso a vocês, eu falei assim, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Qual líder não passou por isso? Eu não aguento mais. E eu tenho uma coisa particular, que quando nos meus momentos de maior agrura, de maior coisa, Deus fala comigo através de louvores. Um dia eu estava passando por uma crise, falei, meu Deus. Aí de repente veio a Mídia Lima. Quem mandou guardar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o lugar, volte para o mar alto, que lá é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E aí aquilo ali Deus falou comigo. Porque às vezes na caminhada, né? A caminhada da liderança, a caminhada daquelas pessoas, as pessoas, como dizem, só vê flash. Você não vê corre, né? Não vê o corre. Então, não vê corre. Então, quando vê o senhor lá no púlpito sorrindo, não sei o que, mas, putz, quando termina ali, minha esposa não tá bem. Meu filho, quantas vezes, né, o senhor subiu ali e, na verdade, é na pregação que Deus foi transformando no teu coração, né? Às vezes a gente não quer, às vezes a gente não quer ir, mas você tem que ir lá, porque você é exemplo para os outros, né? Exatamente. Você fazer, então, eu falo que, assim, ali dentro da rádio, muitas vezes, assim, em alguns momentos eu titubeei, tudo mais é o que eu falo. O todo, as pessoas, porque eu em algum momento também, eu falei assim, gente, mas se eu vier amanhã vender a rádio, eu vou ser só mais um cara rico. Deus está me dando a oportunidade de eu colocar uma rádio no ar e transformar vidas. Isso é show de bola, hein? Então, eu li esse texto do livro do Sinek, que ele fala, comece pelo porquê. Sim. Aqui tá a resposta. Tá um líder que sabe o porquê ele está fazendo. Que não é só pelo dinheiro, né? É claro que você tá uma parte comercial, precisa, tal, mas não é só pelo dinheiro. Eu acho que se todas as pessoas saíssem e entendessem assim o porquê eu faço isso, e é o tema do livro lá, eles fazem com muito mais vontade, com né? certeza. Não, eu sei por que eu tô aqui. E não desiste tão fácil, né? Vem as lutas, o cara permanece porque ele sabe. Show de bola. E assim, Luciano, eu sei que você até comentou que você tem uma caminhada aí também na política, né? Trabalhou ali no governo do estado. E eu queria que a gente falasse um pouco aqui sobre esse momento que o Brasil vive, né? Muito tem falado sobre liberdade de expressão. Você é da área da comunicação, né? O nosso podcast aqui também ele é pautado nessas 7 áreas de influência. Então, inclusive, a gente chamou muito por esse porquê também, né? Sim. Pela influência na área da comunicação. Como que você vê esse momento, assim? Acho que a nível Brasil, né? Você acha que realmente
houve uma mudança ou não, as coisas estão normal, tá tudo certo, ou não, olha, realmente tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que a gente não pode falar. Qual que é a sua visão como empresário? Ó, eu acho muito interessante porque, assim, na minha caminhada dentro da comunicação, e a gente tem um programa jornalístico, e às vezes as pessoas, Luciano, entrevista essa pessoa, não entrevista essa pessoa, entrevista essa pessoa. Eu falei assim, gente, tragam todas as pessoas para entrevistar. Eu já tomei muita pancada. Às vezes você tá ali, você traz um esquerdista, ou traz alguma Uhum. coisa. Eu me lembro uma vez, eu trouxe o Carlos Marum para dar uma entrevista na Rádio Hora, e eu tomei porrada pra caramba. Esse ladrão, esse vagabundo. Eu falei assim, o que ele é, cabe à justiça. O que eu estou trazendo é um ex-ministro que está aí 3 informações muito boas para o Mato Grosso do Sul. Uma é a privatização do aeroporto, que eu acho que é importante, a questão da ponte sobre Porto Murtinho, que é importante, e tinha mais um outro assunto. Então, às vezes, até nós mesmos, até os segmentos, eu não quero ouvir. Não, ouça o julgamento, os juízes de valor, quem tem que fazer é você. Lógico que a gente, como uma rádio 100% gospel e conservadora, a gente vai trazer a verdade. Uhum. Porque essa guerra de narrativas, uma das guerras que mais se vai ter são as guerras das narrativas. Das Então, narrativas. quando você tem uma rádio que é conservadora e traz a verdade, Uhum. né? Que existe uma, né? Que existe uma verdade. Então, o que eu vejo muito é isso. Sobre a questão da política, o que eu vejo? Nós tivemos aí, há 4 anos atrás, né, essa questão do Bolsonaro. O Bolsonaro veio, as guerras de narrativas tiveram, ele passou por muitas coisas, desafios. Infelizmente, eu acho que ele acabou, e aí eu vou falar como radiodifusor e cara de comunicação, acho que ele acabou colocando todo mundo no mesmo balaio. Entendi. Então, quando ele fala, a imprensa, não, é que nem fala assim, a igreja. Não tem É. igrejas. Então, tinha muitas rádios, tinha muitas emissoras de TV que traziam a verdade. Então, eu acho que quando ele fala isso, ele acabou colocando todo mundo muito no mesmo balaio, né? Interessante. Ele acabou colocando muito isso. Se eu for falar para vocês, por exemplo, economicamente, ele praticamente não fez nenhum tipo de publicidade nas rádios. Entendi. Entendeu? E falou em geral. Enquanto esse governo que hoje está aí, ele faz muita publicidade. Então, quando você fala da questão publicitária e recursos, esse governo agora, ele faz muito mais publicidade do que o que passou. Entendi. Então, economicamente, para a gente, tem sido melhor. Uhum. Agora, como cristão e como a questão das narrativas, eu falo que hoje o que acaba acontecendo? Hoje você tem as opções, né? Hoje você tem as opções. Como nós estávamos falando sobre os Estados Unidos aqui, os Estados Sim. Unidos você tem a mídia que é mais republicana, a mídia que é mais democrata, então lá é muito mais latente. Então, e hoje as pessoas, eu penso que as pessoas já sabem onde que elas vão buscar informação. Uhum. Então elas sabem quando elas vão colocar na televisão X, vai falar coisa que ou vai ter desgraça, ou vai ter isso, vai ter um monte de coisa que se você assistir 1 hora de programa, você sai de lá Depressivo. depressivo. Nossa, Depressivo. meu Deus do céu. Quando você Cheio de ansiedade. como você tem outras emissoras que você tem um contraponto. Então, acho que aí é muito interessante que aí você tem um fortalecimento, né, o nascer da Jovem Pan, o fortalecimento da isso. Jovem Pan, né, em equilíbrio com a Globo, com as outras que estão aí. Os sites mesmo, então, por exemplo, eu acho que é bom, então, quando o Bolsonaro vem, então, e você tem você tem o crescimento da revista, os independentes, Os então independentes. a Revista Oeste, o próprio Gazeta do Povo, Gazeta do Povo. Então, hoje você tem alternativas. Que eu falo que até quando você fala da questão dos governos, eu falo que a vinda do Bolsonaro acabou criando também novas formas e maneiras de você assistir, ouvir e ver. Foi uma ruptura, né? Foi uma ruptura. E como vai ser, eu acho que hoje você tem liberdade para buscar a informação de que você quer, né? Entendi. Então você tem essa visão que hoje você tem a informação, você busca a informação onde você quiser. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou proativo. Então eu vou atrás da informação onde eu quero. Antigamente nós éramos passivos, né? Pastor Ronaldo, eu tô com 45 anos, a gente sentava na frente da televisão e ficava lá. Ele ia derramando aquele lixo, a gente ia cabocando. Derrama lixo. Hoje a gente pessoa tem a escolha, né? Procura ler essas outras plataformas. Hoje você tem como seguir pessoas, você tem como contrabalancear, você tem hoje ferramentas para ver se é fake ou se não é fake, né? Uhum. Você tem. Então eu acho que hoje a gente tem onde buscar informação. Legal. Então, por exemplo, a pessoa sabe que eu vou sintonizar lá na Rádio Hora, eu vou escutar a verdade, eu vou escutar a palavra. E quando eu falo a verdade às vezes pode doer o irmãozinho lá, fala, putz, o Lula fez um negócio do investimento, é a verdade. Não vou mentir. E
voltamos lá. E nós, como cristãos, ele foi escolhido, ele está ali, eu tenho que orar pela autoridade. O que vai ser? Meu princípio fala que eu tenho que orar pelas autoridades, independente de quais estejam. Né? Você acha que a gente caminha ou não tem nada a ver a ter mesmo controle da internet, esse lance de falar que é fake news pode, de repente, punir que uma é fake news, o pessoa? que não é, né? Olha, porque assim, a gente, até o próprio Jesus, a gente vê o fariseu chegando ali e ele dizendo assim, não, ele expulsa o demônio em nome de Beelzebu. Ele chamou Jesus de demônio, de diabo. Jesus não falou assim, você falou isso de mim, vou mandar um raio, você vai queimar sua língua, você nunca mais vai poder falar. Não, falou, bom, se você acha isso. Só que aí Jesus apresentou um contraponto. Sim. Ele disse, não, olha, quem aqui é que fala em nome do demônio? Sim. Eu estou aqui e vocês estão procurando me matar. Então, quem que é o filho do diabo aqui? Ao que às vezes parece é que a tendência não parece ir só para um lado, só dizer assim, não, você tem o direito de chamar Jesus de diabo, né? Mas o outro não tem o direito de chamar uma manifestação demoníaca de manifestação demoníaca, porque isso é preconceito. O que você acha que vai virar esse movimento? Então, é muito interessante essa questão do fake news e não fake news. Essa questão da lei das fake news, a gente como veículo de comunicação, a gente participou ativamente e foi trazido para a sociedade uma coisa, uma outra situação. O que ocorre hoje? Hoje o mundo está passando por uma mudança na questão das informações, porque os grandes veículos de comunicação, né, e você pega a CNN, você pega a Fox, você pega a Globo e tal, nós temos diversos profissionais que a gente investe nos profissionais, faz matérias, sobe essas matérias, e aí as Big Techs vão lá, pegam a matéria da Globo, pega a matéria do X, do Y, joga nas plataformas dele, como se fosse uma matéria desse, e a gente não é remunerado com nada. Então, uma das coisas que a gente está é essa... Por que está se desvalorizando tanto a mídia tradicional, que trabalha, que apura, que tudo, em demérito das Big Techs? Então, isso é uma coisa que está se discutindo. E até em alguns lugares, por exemplo, o Google mesmo, o Google e mais um outro, eles estão fazendo grandes ofertas em grupos de comunicação para comprar história. Então, chega lá no New York Times, eu quero pagar não sei quantos milhões pelo seu arquivo, para poder agora divulgar esses arquivos. Entendi. Você não acha que talvez eles perderam um pouco do espaço também pela credibilidade ou alguma coisa assim, ou foi só mesmo um advento mais da internet? Não, eu acho que é advento mais da internet. Entendi. E o que acaba acontecendo? Aí a gente entra na questão do fake news, a gente tem uma pesquisa hoje, o veículo de maior credibilidade hoje é o rádio, passou a televisão, o rádio, bola, né? Depois televisão e tudo. E o rádio diziam que ia acabar. Exatamente. E tal, né? E qual que é o veículo de menos credibilidade? As redes sociais. Mas, pô, Luciano, por que é o rádio de maior credibilidade das redes sociais? É porque, assim, se eu dou uma notícia hoje na Rádio Hora e ela for mentira, o cara pega o carro, para lá na Jeribá, 11h45, vai bater no meu jornalista. Agora, uma matéria que chega e aquela tiazona do Zap pega e manda para frente, não sabe nem de onde saiu. A fonte. Só que, então, hoje eu falo que precisa ter uma certa responsabilidade. A informação que chega, se a informação ela é apurada, se tem realidade, às vezes no afã de ser o primeiro a dar, a internet acabou sendo isso. Hoje você quer dar a primeira notícia, às vezes a notícia está errada, às vezes a notícia... Aí você tem dois tipos de notícia. Você tem aquela notícia fast, quer saber a notícia, mas também tem as pessoas que querem apurar. Antigamente a gente abria a Folha de São Paulo, eu queria saber as opiniões, né, os artigos, né? Hoje está todo mundo muito raso, todo mundo quer ser o primeiro a chegar com a notícia, mesmo a notícia não sendo verdadeira. Entendi. Então eu vejo que assim, precisa muito isso, essa questão dos Big Techs, essa questão mesmo da... É que hoje a gente fala, tem muito veículo, não tem nada, você tem um grupo, que é o grupo Meta, que tem Instagram e Facebook, e o grupo Google. WhatsApp. E o grupo Google. Esses caras é que estão pautando a vida de todo mundo. Se eles resolverem contar uma mentira ali, se eles colocarem uma fonte... Então, esse equilíbrio entre a mídia tradicional e o digital é uma coisa que precisa ser conversado, até pela questão de direitos. Porque o que me faz acreditar que aquela entrega do Facebook, por exemplo, quando eu faço uma propaganda na rádio, e eu vou entregar para o meu cliente quantos spots saíram, eu tenho uma empresa que faz check-in de mídia para saber quantas vezes saiu. Agora, quando você vai fazer no Instagram, no Facebook, quem é o dito Instagram e o Facebook? Porque eles criaram a ferramenta. Dou um exemplo simples para vocês. Até um tempo atrás, eles contavam visualização
quando você passava pela tela, contava uma visualização. Aí, por causa de uma questão de lei, agora para contar como passar por tela, você tem que gastar de 3 a 5 segundos. Entendi. Muda completamente. Muda completamente. Porque, entendeu? Então, essas métricas, então, muitas pessoas estão se discutindo muito sobre essa questão das métricas. Eu falo a coisa da mídia tradicional e do digital. Então, por exemplo, o cara fala, mas eu tenho uma página na internet. Eu falei, bacana, tem a Rádio Hora, a gente está na internet, a gente está no digital, é importante. É o Isso nosso... aí também fazem, né? É importante. Mas eu estou no digital, não sei o quê. Só que o digital não é seu. Se o Instagram quiser amanhã bloquear você, acabou a sua página. Então é muito efêmero, é muito... Então essas coisas do digital, o digital, acho que ele é um companheiro, ele tem métricas muito boas de entrega, de tudo, mas eu falo que nessa questão das fake news, né, eu falo que precisa valorizar a empresa tradicional, que tem um jornalista, que apura a notícia, que traz. Agora nós estamos passando por um grande desafio, que é a questão da inteligência artificial. Então, alguns veículos de comunicação estão já pegando a inteligência artificial para fazer algumas coisas. Então, um dos grandes desafios que se vai ter é sobre o ChatGPT, né? Porque hoje você chega lá, você escreve um negócio, ele já praticamente faz uma matéria, faz isso. Então, a gente vai passar por... Então, a comunicação também passa por uma evolução. É, tudo que é novo, assim, né? Tem que ter essa... Claro. E a gente tá chegando já acho que já passou, né? Já passou. De uma hora aqui. O papo foi bom, né, Luizão? Tava bom, Luiz. Você que sabia o que... Luiz, você que passou pelo mundo da AM. Eu vi que quando ele falava AM, você dava umas risadinhas. Show de bola. Luizão da antiga. E assim, estamos chegando ao fim, né? Poxa. Fala aí, Luiz. Mas é isso aí. Tem mais alguma última palavra aí pro pessoal que tá nos ouvindo? Eu creio assim que nós trouxemos aqui, né, Gabriel, alguém que lidera com fé. Show. A gente viu alguém que enfrentou desafios de tudo quanto é área, né? A gente viu alguém aqui conversando que enfrentou desafios financeiros, que enfrentou desafios de saúde lá dentro da família. Da família, desafios de uma mudança de uma área para outra, enfrentou mudanças até estruturais na área da comunicação e continuou liderando com fé. Boa. Por isso a Rádio Hora chegou aonde chegou, né? E a gente está muito grato por ter você aqui conosco, Luciano, porque você é um exemplo de quem lidera com fé. E nosso desejo é que Deus continue abençoando a vida dele, sua carreira, a Rádio Hora. A Rádio Hora, e que você continue aí sendo esse exemplo de um líder que lidera com fé. Show de bola, isso aí, Luciano. E se você também tiver algum último recado aí pra galera, pra inspirar esse pessoal que tá nos assistindo aí. Gabriel, Pastor Ronaldo, uma alegria estar com vocês aqui. Quando a gente fala daquilo que a gente gosta, a gente acaba se estendendo, mas eu acho que em algum momento, acho que os testemunhos, elas são bons, porque do outro lado, às vezes tem um empresário que é cristão, os desafios são iguais ou até maiores, todas as histórias, uma coisa que eu sempre brinco, e falo, e brinco, mas com um tom de verdade, é que nós estamos aqui construindo uma história. A nossa história é como se fosse um livro. E o livro, nem um livro, e aí eu sei que tem a questão da pergunta do livro, assim, toda biografia, ela não é fina, ela é grossa. Porque você passa por desafios, você planta. Nós estamos escrevendo uma página da nossa vida a cada momento. E eu estou dizendo, então não existe nada que você comece e já dá certo. Se você está começando a dar certo, já fica preocupado. Porque o melhor é o fim das coisas do que o começo. Todos os começos são desafiadores, todos os começos têm desafio, tem percalços, mas se revista de fé, de capacidade, de pessoas, de amigos, e é o que eu estou dizendo, e de tudo assim, confiar e estar em Deus, né? Pedir direcionamento para Deus nas coisas e caminhar, né? Show de bola, grande, Luciano. E a nossa última pergunta, né? A gente sempre traz os convidados aqui, como eu até já tinha te falado, para deixar aí um livro de indicação, uma série, alguma coisa assim que te ajudou muito nessa caminhada, deixar pra galera aí. Olha, quando você me falou sobre o livro, tem um livro que é geral, eu acho que todo mundo tem que ter, que é o livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro de muitos e muitos anos, da capinha azul, qualquer lugar que você passa, aquilo ali de influenciar pessoas, acho isso muito importante. E para o meu negócio, e para quem se interessa, o livro chama O Marechal da Vitória. Esse livro é muito bacana porque ele conta a história do Paulo Coelho Machado, que vem a ser
a pessoa que ele é o Paulo Coelho Machado era um apaixonado por comunicação, é que lá atrás foi o dono da Record, e ele era o dono da Record, ele era o dono da Record, mas ele gostava de futebol, e ele foi não só da Record, mas ele participou organizando as equipes de futebol do Brasil nas Copas. Então ele acabou ganhando as Copas do Mundo, ele organizava, ele fazia essa parte da comunicação, e aí mostra a evolução da comunicação, do futebol, e ele também era político. Então, assim, como nasce a Globo, como nasce a Record, como nasce a Jovem Pan, na verdade era a Rádio Pan-Americana. E aí, quando ele vende a Record, ele só fica com as rádios. Aí o filho dele, na época, começa a descobrir a Jovem Pan, a Jovem Guarda, e começa a fazer o negócio da Jovem Guarda, e aí transforma a Rádio Pan-Americana em Jovem Pan, por causa da Jovem Guarda. E é a questão do futebol. Então você vai entendendo essa questão do futebol, como que é o futebol... influenciou o futebol junto com a política. Então, eu gosto muito, assim, um dos meus hobbies é futebol, mas entender o negócio do futebol também, com a influência, né, do futebol, dos jogadores de futebol, na política, o nascimento das empresas de comunicação. Então, para quem quer saber de comunicação, futebol é tudo, vê a história do Paulo Machado de Carvalho, que vem a ser o nome do estádio de São Paulo. Aí, ó. O homem é fera. Sabe? Pô, enciclopédia. Aí, tá vendo? E, Luciano, assim, acho que a Rádio Hora todo mundo aí já conhece, já sabe, né? Então nem precisa passar, eu acho, os endereços aí, é só pesquisar no Google aí que vai. Mas se você tiver também o seu Instagram ou alguma coisa pro pessoal te acompanhar, fica à vontade aí pra... Então, acompanha, eu tenho minha página, Luciano B. Rodrigues, que é minha página pessoal, que ali tem muitas coisas que a gente tem no trabalho da Rádio Hora, e acompanha a Rádio Hora 92,3, que tá @Rádio Hora. A gente está ali na Jeribá 1145, no Chácara Cachoeira, para quem quiser conhecer a nossa estrutura física e contar com as orações e com a audiência de todos. Show de bola. Então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, pai. Valeu. E a gente deseja aí para você um ano de 2024 de paz, de prosperidade, de muitas bênçãos. Eu aprendi muito com o Luciano, espero que você também tenha aprendido. Continue nos acompanhando aí, já a gente solta mais episódios. Não deixa de deixar bom, né? Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.